João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Repetindo: sacerdotes para o seu reino e Pai. Guarda bem essa palavra, sacerdotes. Deus nos constituiu como sacerdotes. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o começo e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, que nós estamos esperando voltar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi para vocês memorizarem ou guardarem essa palavra, sacerdotes. Nós somos sacerdotes de Deus. Quando nós olhamos, irmãos, para o livro de Levítico, por que será que chama Levítico? É porque fala sobre os levitas do Antigo Testamento, o que eles eram, o que eles deveriam fazer, não é? A história dos levitas, não é? Aquilo que era a incumbência dos levitas e assim por diante. Por isso chama livro de Levíticos, ou seja, livro dos levitas, da história dos levitas e assim por diante. Irmãos, e quando nós olhamos para Levítico, nós vemos ali o manual dos levitas e também dos sacerdotes escolhidos pelo próprio Deus. Então a palavra sacerdote no Antigo Testamento, a palavra sacerdote no livro de Levítico, irmãos, significa aquele que se aproxima de Deus, aquele que está perto de Deus, aquele que está próximo de Deus, aquele que tem intimidade com Deus, aquele que tem comunhão com Deus. É por isso que o sacerdote era aquele que representava o povo perante Deus. Seria mais ou menos assim como eu representando vocês diante de Deus. Irmãos, o sacerdote, ele era incumbido de oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. Então o povo não tinha acesso a Deus. O povo não tinha essa porta aberta de comunhão com Deus. Então isso era feito através do sacerdote. A pessoa procurava o sacerdote, levava um cordeirinho, uma pombinha, uma vaca, algum animal, né? Para que o sacerdote oferecesse em sacrifício pelo seu pecado, para o perdão do seu pecado. Mas tinha também aquele dia que era separado para isso. Tinha aquele dia em que o sacerdote, ele se aproximava de Deus, ele se colocava diante de Deus, ali no tabernáculo, não para oferecer um sacrifício pelo pecado de uma pessoa, mas ele se reunia para oferecer um sacrifício pelo pecado de todos os israelitas, pelo pecado de todo o povo, e Deus aceitava aquele sacrifício, e o pecado do povo era perdoado.
Então, irmãos, o sacerdote, ele era uma pessoa muito importante diante de Deus. Era uma pessoa muito especial diante de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que para a pessoa ser sacerdote, ele tinha que ser escolhido por Deus. Aliás, já era uma linhagem que vinha desde Arão e ia passando pelos filhos e prosseguindo. Então, de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto e assim por diante. Era a família sacerdotal. Então o sacerdote era uma pessoa separada para Deus. Ele era uma pessoa separada para o trabalho de Deus. Era uma pessoa santificada para Deus. Era o sacerdote. Tanto é que quando o sacerdote ele fazia alguma coisa errada, ele era punido por Deus. Porque o sacerdote era uma pessoa separada, era uma pessoa santificada, era uma pessoa especial para o trabalho de Deus. O sacerdote também deveria ser uma pessoa santa. Santo quer dizer consagrado ao Senhor. Ele era uma pessoa consagrada para Deus. Irmãos, lá em Levítico 27 e 28, eu não vou ler para ganhar tempo, mas você pode ler aí na sua Bíblia, fala sobre os objetos, sobre os utensílios que eram consagrados a Deus ali no Antigo Testamento. Eram separados para Deus, para o uso do serviço de Deus. Então o sacerdote, além de ser uma pessoa separada para Deus, ele era um homem consagrado para o uso, para o trabalho exclusivo de Deus. Olha que coisa interessante, olha que coisa interessante, irmãos. E o sacerdote, ele era ordenado, tudo isso está em Levítico. Eu não estou citando os textos aqui para ganhar tempo, mas depois você dá uma lida no livro de Levítico, se você se interessar. Você vai aprender bastante coisa sobre os levitas e os sacerdotes lá do Antigo Testamento. Como que eles deveriam fazer, aquilo que eles não deveriam fazer, a forma que eles deveriam viver e assim por diante. Então, o sacerdote era uma pessoa, era um homem ordenado a se aproximar de Deus. Ele tinha que estar em comunhão com Deus. Ele tinha que estar em intimidade com Deus. Ele tinha que estar perto de Deus. Ele tinha que ter uma comunhão íntima com o Senhor. Como que ele ia sacrificar pelo povo? Como que ele ia interceder pelo povo se ele não tivesse comunhão com Deus? Se ele não era uma pessoa próxima a Deus? Então, irmãos, essa era a vida do sacerdote. Assim deveria ser o sacerdote no Antigo Testamento. Mas, irmãos, o texto que nós acabamos de ler em Apocalipse 1, versículo de número 5, a Bíblia Sagrada diz que nós também fomos escolhidos para sermos sacerdotes. Olha que coisa interessante. Olha o que diz o texto: aquele que nos ama, que é o Senhor, e pelo seu sangue do Senhor, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, irmãos, no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada diz que nós, igreja de Jesus, eu e você, templo do Espírito Santo, nós fomos separados para sermos sacerdotes. Nós, irmãos amados, representamos Deus aqui na terra. Nós somos os representantes do reino de Deus. Nós somos os representantes de Deus. Nós somos incumbidos de representar a Deus perante o povo que nos rodeia, perante as pessoas que nos rodeiam, perante homens e mulheres que estão ao nosso lado. Você já parou para pensar nessa responsabilidade? Você já parou para pensar nessa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros?
Assim como o sacerdote do Antigo Testamento deveria ser consagrado, ele deveria ter intimidade com Deus, ele deveria ser uma pessoa próxima de Deus. Irmãos, não é diferente hoje para nós. Nós, como sacerdotes de Deus, como representantes de Deus aqui na terra, nós temos também a nossa obrigação de viver uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de aproximação e uma bênção e uma vida de ser e uma responsabilidade de sermos representantes de Deus. Será que as pessoas estão nos olhando como representantes de Deus, Messias? Será que as pessoas estão nos considerando como representantes de Deus, pastor Alex? Será que as pessoas estão olhando para nós e estão dizendo assim: o pastor Josué realmente é um representante de Deus na cidade de Assis? Será que as pessoas estão olhando para nós, irmão Oswaldo, e dizendo assim: aquele ali é um representante de Deus, olha a vida dele, ele é próximo de Deus, ele é consagrado a Deus, ele vive para Deus, ele é separado para Deus, ele é um homem santo de Deus? Será que as pessoas estão dizendo isso? Ou será que estão dizendo assim: aquele ali, misericórdia, eu sou melhor do que ele, aquele ali é sacerdote de Deus que nada, eu sou melhor do que ele? Olha o exemplo que ele dá perante as pessoas, olha a vida dela dentro de casa como que é, olha a vida dele lá no trabalho, que jeito que é. Imagina, irmãos, o peso sobre os nossos ombros é muito grande. O peso nos nossos ombros é muito grande. Nós precisamos tomar essa responsabilidade. Então, irmãos, rapidamente, o papel do povo de Deus como sacerdotes. Primeiro, devemos ser um povo santo na presença do Senhor. Nós, como sacerdotes, nós precisamos ser um povo santo. Irmãos, a santidade é essencial para uma comunhão maravilhosa com Deus. Lá em Hebreus 12:14 diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então nós, como sacerdotes, como representantes de Deus aqui na terra, nós precisamos, em primeiro lugar, ser um povo santo diante do Senhor. Segundo, devemos nos aproximar de Deus. Nos aproximar de Deus. E de que maneira que nós nos aproximamos de Deus? Tendo uma vida de comunhão com Ele, lendo a sua palavra, tendo uma vida de oração, vindo à igreja, não de mês em mês, mas vindo na igreja quando a gente puder, para a gente aprender da palavra e estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Irmãos, de que maneira que nós vamos que nós vamos nos aproximar de Deus? Irmãos amados, fazendo a nossa parte, para nós chegarmos mais perto de Deus, o máximo que a gente puder. Não tem jeito de chegar perto de Deus sem orar. Não tem como chegar perto de Deus sem ler a Bíblia. Não tem como, presbítero João, chegar perto de Deus sem vir na igreja. Não é? Eu já falei aqui e vou repetir, os irmãos vão se lembrar, quando eu preguei aqui um dia sobre um assunto mais ou menos igual a esse. Eu falei que eu era ainda criança, eu era menino ainda. A igreja presbiteriana renovada da Vila Ribeiro ainda estava começando. E eu me lembro que o pastor Adilson Brússulo, ele estava pregando. Nunca me esqueci dessa frase que ele disse lá na frente. Era um salãozinho onde funcionava uma marcenaria. Era ali que estava a igreja da Vila Ribeiro na época renovada. Irmãos, eu me lembro que um dia o pastor Adilson, ele estava pregando e ele falou assim: olha, você quer se afastar do caminho de Deus? Você quer se desviar
da presença de Deus, é só você fazer 3 coisas: deixa de vir à igreja, deixa de ler a Bíblia e deixa de orar. Pronto, é só fazer isso. Não orar mais, não ler a Bíblia mais e não vir à igreja mais. Você já está dando os 3 primeiros passos para você se afastar dos caminhos de Deus. Se essas 3 coisas são para se afastar, se nós executarmos essas 3 coisas, elas vão fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Então não tem como se aproximar de Deus sem a oração, sem a leitura da palavra e sem estar presente nos trabalhos da igreja. Então, irmãos, vamos fazer a nossa parte. O sacerdote tem que se aproximar de Deus, tem que ser uma pessoa próxima de Deus. Terceiro lugar, nós como sacerdotes devemos ter uma vida de integridade na presença do Senhor. Integridade, irmãos, integridade moral e integridade espiritual. Nós devemos nos despir das imperfeições espirituais. Deus deseja que o seu povo seja íntegro. A nossa vida deve ser compatível com aquilo que nós pregamos. A nossa vida deve ser compatível com aquilo que nós ensinamos. Nós precisamos viver aquilo que nós pregamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Não existe aquele negócio, de faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não, faça o que eu mando e faça o que eu faço também. Irmãos, vida de integridade na presença do Senhor. O sacerdote, ele tinha que ser uma pessoa íntegra. E nós como sacerdotes, nós devemos ser também íntegros na presença de Deus. Irmãos, integridade. Irmãos, Tiago capítulo 3, versículos 9, 10 e 11 diz assim: uma fonte não pode jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo, tampouco pode a boca pronunciar bênção e maldição. Ou somos ou não somos. É isso que o texto está querendo dizer. Diante de Deus, irmão Toninho, não existe meio termo, existe? Não. Carlos, existe? Não. Diante de Deus não existe mais ou menos, não existe meio termo, ou é ou não é. Então o sacerdote, ele tinha que ser uma pessoa íntegra na presença do Senhor. Irmãos, integridade, nós também temos que ser íntegros como representantes de Deus aqui na terra. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, devemos, como sacerdotes de Deus, nós devemos ser puros. Puros. Vamos ver o que diz Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo de número 28. Êxodo, capítulo 28. Aliás, Êxodo 30, 17 a 21. Êxodo 30, 17 a 21. Devemos ser puros. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze, para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela Arão, que era o sacerdote, e seus filhos lavarão as suas mãos e pés. Olha a orientação de Deus, era para ser colocada uma bacia na entrada da tenda ou do tabernáculo, e quando Arão e os seus filhos fossem oferecer um sacrifício pelo povo, primeiro eles tinham que lavar as mãos e tinham que também lavar os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Olha que coisa, irmãos. Lavar-se-ão com água para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram.
e isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade através de suas gerações. Irmãos, o sacerdote deve ser uma pessoa pura. Se nós somos representantes de Deus na terra, nós temos que ser pessoas puras. Irmãos, puros na presença de Deus. Puros na presença de Deus. Irmãos, o Salmo, a palavra de Deus diz lá no Salmo 24: Senhor, quem entrará no seu tabernáculo? Senhor, quem habitará no seu santo monte? Aquele que for puro, diz a palavra, puro na maneira de falar, puro na maneira de agir, puro na maneira de pensar, puro na maneira de ouvir. Irmãos, é a pureza na presença de Deus. Nós precisamos encarar isso como um sinal de alerta para nós. É necessário que não sejamos relaxados diante de Deus. Nós temos que lavar as nossas mãos antes de ministrar ao Senhor. Ser puros. Vocês viram aqui a expressão? Antes de Arão oferecer um sacrifício, tinha que lavar as mãos e os pés. Porque se entrasse lá no lugar santo ou para sacrificar, se entrasse ali com a mão suja ou o pé sujo, morria. Irmãos, aqui fica um alerta para nós. Aqueles que sobem a esse púlpito para ministrar, aqueles que sobem a esse púlpito para pregar, aqueles que sobem a esse púlpito para cantar, aqueles que sobem a esse púlpito para tocar um instrumento, irmãos, olha aqui a responsabilidade diante do Senhor, a responsabilidade diante de Deus. Então o sacerdote tinha que ser uma pessoa pura. Amém, irmão? Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Dá uma salva de palma para ele, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Irmãos, o sacerdote, nós sacerdotes, você sacerdote e sacerdotisa de Deus, deve ser então uma pessoa santa, deve ser uma pessoa próxima de Deus, deve ser uma pessoa íntegra diante de Deus, deve ser uma pessoa pura diante de Deus, deve ser exemplo na presença do Senhor, exemplo em todos os sentidos, exemplo na maneira de falar, exemplo na maneira de ouvir, exemplo na maneira de pensar, exemplo na maneira de ver e exemplo também, irmãos, na forma de se vestir diante das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes tem pessoas que pensam assim: mas a forma que eu me visto não tem nada a ver. Tem sim, lógico que tem, faz parte da nossa santidade diante de Deus. Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Devemos ser exemplo, irmãos, no nosso vestir. Olha o que diz Êxodo 28. Agora Êxodo 28, versículo 42. 28, versículo de número 42. Olha o que diz o texto: faze-lhe também calções de linho, para cobrirem a pele nua, irão da cintura até as coxas. E ainda tem mais alguns textos aqui que falam sobre isso, né? Falam sobre isso. Mesmo quando não estavam em serviço no tabernáculo, eles usavam vestes distintas. Eles eram reconhecidos como sacerdote de Deus. Não era só na hora que ia ministrar, não. Na hora que não ia ministrar também. Na hora que não estavam ministrando também. Irmãos, eles usavam uma roupagem diferente. Uma roupagem diferente. Isso é muito importante diante do Senhor.
é muito importante diante de Deus. Devemos ser exemplo. E em último lugar, devemos ter a unção de Deus. Êxodo 30, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor: também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdote. O sacerdote tem que ter a unção de Deus. Você como sacerdote tem que ter a unção de Deus. Você como sacerdotisa tem que ter a unção de Deus. Nós como igreja de Jesus, nós precisamos ter a unção de Deus. Quem tem a unção de Deus aí, dá um aleluia bem forte. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ter a unção de Deus para alcançarmos vidas. Precisamos ter a unção de Deus para ganhar almas para o reino de Deus. Irmãos, a unção de Deus, os sacerdotes, eles eram ungidos, então isso é uma coisa muito importante. Eles eram ungidos com óleo, e aquele óleo representava o Espírito Santo, que precisa ser derramado sobre as nossas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós somos sacerdotes ou não? Estamos vivendo como sacerdotes ou não? Irmãos, como ministros e sacerdotes, nós devemos oferecer a Deus a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós precisamos nos oferecer, nos doar para Deus. Irmãos, como ministros e sacerdotes, nós devemos oferecer para Deus um sacrifício de louvor. Mesmo que estejamos passando por lutas, por dificuldades, mesmo que não esteja sendo fácil, mas nós devemos louvar ao Senhor em todas as ocasiões. Somos sacerdotes e sacerdotisa de Deus. Amém? Então fique com essa palavra no seu coração nessa noite. Deus nos separou, àquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.